Quero meditar na palavra com você rapidamente. E vamos encerrar dentro do horário, pode ter certeza. Mas o Espírito Santo é livre neste lugar, amém? O que a gente não pode é se tornar religioso. A gente não pode achar que Deus vai agir do jeito que a gente quer. A gente não pode se acomodar e achar que a gente já sabe. A gente tem que estar aberto sempre para o mover de Deus, do jeito dele, na hora que ele quiser. Amém, amados? Eu vou ler um texto, mas eu quero falar mais um pouco sobre isso. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Diz assim: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Pode botar na versão NVI mesmo. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa que logo perece, mas nós fazemos isso para alcançar a coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nesse texto, o grande apóstolo Paulo, ele compara a vida cristã com uma carreira, como um atleta maratonista, como alguém que corre, que tem o alvo de alcançar o prêmio. E ele diz, eu também estou nessa corrida. Ele diz, eu tenho um alvo, eu tenho um foco. E ele diz, o meu alvo, o meu foco é terminar aprovado em Cristo. Eu disse, o risco que nós corremos à medida que os anos da fé vão passando, é a gente se tornando religioso, é a gente começar a fazer as coisas espirituais meio que no automático, é a gente parar de orar, parar de ler Bíblia, é a gente parar de cultuar como deveríamos, é a gente deixar de se apaixonar por Jesus. É quando parece que o céu perdeu o encanto, é quando passamos a viver muito mais voltados para as coisas dessa terra do que para as coisas eternas. Nós temos a tendência, mesmo como cristãos, de cuidar daquilo que nós valorizamos. Nossa tendência é cuidar do que valorizamos. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes nós cuidamos bem do nosso carro, cuidamos bem da nossa casa, nós cuidamos bem do nosso trabalho, cuidamos bem do dinheiro. Alguns cuidam bem das joias, outros gostam de viagem, outros cuidam bem das roupas. Mas o que eu mais vejo hoje com a mídia, com a internet, é muita gente preocupada em cuidar bem da sua imagem social, da sua imagem nas mídias. É de postar as melhores fotos, é de fazer uma viagem e já ficar postando, é de onde estiver, vou postar para dizer, estou aqui, estou conquistando, estou fazendo algo. Mas isso não ajuda nada a vida espiritual. Aliás, isso mata a vida espiritual. Qual é o seu maior tesouro, meu irmão? Minha querida irmã, qual é o seu maior tesouro? O que deveria ocupar o centro das suas atenções? O que deve ocupar o centro das suas atenções? Eu quero responder: o centro das suas atenções precisa ser a nossa vida espiritual. Se a gente não cuidar da vida espiritual, a gente começa a morrer dentro da igreja, dentro do cristianismo. A gente vai vivendo um cristianismo metódico, um cristianismo que você cumpre calendário religioso de sexta, de sábado ou de domingo. E algo começa a morrer. Aí você vem num culto como esse, onde o Espírito Santo está se movendo. E de repente você vê alguém que caiu, alguém que se prostra. Você fala, mas o que está acontecendo? Talvez você está como aquele garotinho que perguntou, o que está acontecendo?
Sabe, em vez de você perguntar o que está acontecendo, você tem que perguntar: por que que meu coração está tão gelado? Por que que eu não estou vivendo isso? Por que que eu não estou mergulhando na presença manifesta de Deus? Por que que eu comecei tão bem, mas o que que aconteceu em algum momento que eu parei? Em algum momento, você está achando que a vida cristã é só um momento, quando você está num face a face, ou num culto onde Deus se manifesta? Não, Deus tem algo intenso para você, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O Senhor te chama para estar com Ele todos os dias, para beber dEle todos os dias, para se alimentar dEle todos os dias. Mas o texto continua, eu quero fazer mais uma pergunta. A pergunta é: olha para mim, você está cuidando da sua vida espiritual como você cuida das coisas? O que eu vejo é mais cristãos cuidando das coisas do que da vida espiritual. Se não tiver cuidado, as coisas assumem o lugar de Deus. Aliás, você fica bravo com Deus quando as coisas materiais não dão certo. Você fica até questionando Deus quando as coisas não saem do seu jeito. Você fica perguntando: onde é que está Deus? E Deus pergunta: onde está o seu coração, que se deixou levar pelas paixões dessa vida, pelas coisas desse mundo? Eu quero, meu irmão, eu quero convidar você a voltar ao primeiro amor por Jesus, a ser um homem em chamas para Deus, a ser uma mulher em chamas para Deus, a ser incendiado pelo fogo do Espírito outra vez. Isso não é só para você estar lá no face a face, na torre de oração, não. Isso é para o dia a dia da sua caminhada em Cristo. É para Jesus, então faça melhor. Nós somos uma igreja apaixonada por Jesus. Nós somos uma noiva apaixonada por Jesus. Deus tem um vinho novo todos os dias, diga amém. Então é preciso que você se apaixone por Ele outra vez, para que você possa viver na terra a cultura do céu, viver na terra os valores do céu, falar na terra a linguagem do céu, e para que você possa cumprir o propósito eterno de Deus para a sua vida, para que você seja sal da terra e luz desse mundo, diga amém. Para que você possa influenciar e não ser influenciado, para que você possa ser um agente de transformação. Em primeiro lugar, e é o único ponto que vou trabalhar nos próximos minutos, e depois nós vamos orar. Mas nós vamos orar para que Deus mude a realidade. Não pense no outro agora. Você vê este culto porque é com você que Deus está falando, é com você que Deus está tratando hoje à noite. E com você que me ouve pela internet, diga amém. Em primeiro lugar, se você quer mesmo ter uma vida aprovada, mantenha um estilo de vida íntegro e humilde. Diga isso comigo, vamos lá, bem bonito, vamos lá. Mantenha. Não, você não entendeu. Para de falar baixo, você tem que se apaixonar. Fala como uma noiva apaixonada, bem forte e bem bonito. Só vocês, vamos lá? Integridade, humildade. Se você não tiver estilo de vida íntegro e humilde, você nem vai mais se ajoelhar, você nem vai mais buscar o Senhor como você deveria. Meu querido, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, uma vida que Deus tem prazer em abençoar, nunca permita, jamais permita que o seu caráter seja manchado pela falta de integridade, que o seu caráter seja manchado por algum tipo de corrupção, por algum pecado que promove a queda de muitos homens e mulheres de Deus. Existem 3 pecados que causaram e causam a queda e a ruína de muitos homens de Deus. E eu quero enumerar esses 3 pecados, essas 3 tentações. Presta atenção, olha para mim, porque essas 3 tentações é que pode te levar eu e você à queda. Todos nós, todos os dias estamos a um passo da queda. Ninguém está livre da queda. E as 3 tentações principais são essas que eu vou enumerar. Primeiro, eu quero
mostrar na Bíblia como essas 3 tentações causaram a queda de algumas pessoas. Essas 3 tentações causaram a queda de Adão e Eva lá no paraíso. Daqui um pouco eu volto nelas. Eu vou dizer quais são as 3 tentações. Essas 3 tentações que eu vou enumerar, Moisés enfrentou e venceu essas tentações no Egito. Essas 3 tentações causaram a queda de um grande homem de Deus chamado Sansão. Essas 3 tentações causaram a queda também de um homem segundo o coração de Deus chamado Davi. Mas depois ele se levantou. Mas Jesus venceu essas 3 tentações no deserto. O próprio Jesus passou por essas 3 tentações. Talvez você está perguntando quais são elas, e eu vou dizer quais são. Essas tentações, elas são melhor descritas em 1 João capítulo 2, verso 16. E em 1 João 16, as 3 tentações são descritas com 3 frases pequenas e literal. Ela aparece aí como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Essas tentações, como eu disse, causaram a queda do primeiro casal. A cobiça dos olhos foi que levou Eva, quando ela olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela disse que ela achou que a árvore era desejável, ela se sentiu atraída, ela olhou e viu que o fruto era bonito, então ela desobedeceu. Sansão olhou para uma mulher, e ele foi atraído, porque essa tentação, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, foi nessa tentação que infelizmente Sansão caiu. Foi nessa tentação que um dia Davi olhou para uma mulher e caiu também. Foram essas tentações que levaram à queda muitos homens e mulheres da própria Bíblia e da história do cristianismo. E por isso eu quero enumerá-las rapidamente, para que eu e você possamos vencer. Amém, amados? Como Moisés e Jesus. Diga amém. Então, olhando para esse texto, 1 João 2,16, primeira tentação que ela é citada aí é a cobiça da carne. Coloca para a gente ali, coloca o slide, por gentileza. Slide agora. Diga assim, leia comigo, a cobiça da carne. Sabe o que é a cobiça da carne? São as paixões, as concupiscências da nossa própria carne. Ou seja, é a tentação de se buscar a satisfação e o prazer sexual para sentir-se bem. Envolve também qualquer tentação, qualquer paixão que leve a pessoa a dizer assim, abre aspas, eu mereço isso, eu mereço esse prazer, eu mereço desfrutar disso. É quando você deixa de ser guiado pelo Espírito e passa a ser guiado pelas próprias paixões da sua alma, pelos próprios desejos da sua carne. Foi isso que aconteceu, que levou à queda de tantos homens e mulheres de Deus. A cobiça dos olhos. Leia comigo, a cobiça dos olhos. Diga de novo, a cobiça dos olhos. Sabe o que é a cobiça dos olhos? É a ostentação. É a tentação de ser reconhecido como pessoa importante. É querer sucesso. Não sucesso pelas vias normais, mas sucesso para ser superior aos outros. É ser orgulhoso, arrogante, altivo. E a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Diga amém. Deus resiste aos orgulhosos, dá graça aos humildes. Está lá em Tiago 4:4, você saiba disso. Se você for uma pessoa orgulhosa, não é o diabo que vai te resistir mais não, porque você já está fazendo o papel dele. Esse foi o primeiro pecado dele. É o próprio Deus que vai resistir. Deus resiste aos orgulhosos. A Bíblia diz em Provérbios que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito, a queda, mas a humildade precede a honra. Diga comigo, a humildade. Você está adorando a Jesus ou não? Então diga bonito, a humildade precede a honra. Diga, o orgulho precede a queda e a ruína. Diga amém.
Deixa eu falar um pouco sobre isso. Existe um antídoto da palavra de Deus. Um antídoto da palavra de Deus. A cobiça dos olhos é querer, eu esqueci de falar, a cobiça dos olhos é a tentação de querer ter sempre mais, é a avareza, é amor ao dinheiro, e a Bíblia chama amor ao dinheiro de idolatria. Meu querido, se você ama o dinheiro, olha para mim, se você ama o dinheiro, não importa se você vem à igreja ou não, não importa se você é um cristão evangélico ou não, se você ama o dinheiro, eu preciso te dizer, seu Deus não é Jesus Cristo de Nazaré, seu Deus ainda é Mamon, e você precisa ser libertado das garras de Mamon. Porque os filhos de Deus usam o dinheiro sim, para cumprir a missão que Jesus nos confiou. Os filhos de Deus prosperam sim, mas usam o seu dinheiro para o avanço do reino de Deus na terra. Diga amém, diga glória a Jesus. Existe um antídoto, diga existe um antídoto. Um antídoto contra esses pecados. Aí era a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Esses são os 3 pecados que causaram a queda de muitos homens e mulheres de Deus, da Bíblia e da história do cristianismo. Mas isso não deve causar a sua queda nem a minha queda. Mas para isso você tem que vigiar e orar. E tem que tomar esse antídoto que vai vir agora. Clique, mais um clique no slide. Um antídoto contra essas 3 tentações, contra esses 3 pecados. E o antídoto contra essas 3 tentações é integridade, generosidade, humildade e santidade. Diga comigo, levanta essa mão e diga integridade, generosidade, humildade, santidade. Diga de novo, integridade, generosidade, humildade, santidade. O que é um antídoto? É aquilo que você toma para prevenir. Por exemplo, agora tem que tomar, muitos aí tem que tomar vacina contra a gripe, H1N1 e outros aí. É isso? E muitas outras coisas aí. Mas você precisa disso aqui, para não cair naquelas 3 tentações. Diga comigo de novo, integridade, generosidade. A integridade vai te levar a uma vida que agrada a Deus. Deus chegou para Abraão e disse: ande na minha presença e seja íntegro. Gênesis 17:1. A generosidade é um antídoto contra o amor ao dinheiro. É aí pela generosidade que você vence Mamon. Quando você viu o testemunho daquela senhorinha, Dona Maria do Carmo, ela é aqui do estado de São Paulo, perto da região do litoral. Quando você viu o testemunho daquela senhora, sabe o que ela dizia? 23% do salário mínimo que ela ganha. Sabe o que ela doou? Os 2 lotes que ela tem. Sabe o que ela fez? Que ela fez para construir a igreja que ela quer levantar? Porque ela entendeu o princípio da generosidade. Gente, se você não é generoso, você cai naquele pecado do amor ao dinheiro. Quem não é generoso se torna ganancioso. Vou repetir: quem não é generoso se torna ganancioso. A generosidade é o contrário da ganância. Só tem um jeito de você vencer a ganância e a mamon, é se tornar generoso. Diga generosidade. Amém. A humildade é com ela que você vence o orgulho. Quando você se torna humilde, toma a decisão de ser humilde, você vence o orgulho, a arrogância e a altivez. Amém? E a santidade é que vai te manter separado do mundo do pecado e do mal. Posso ouvir um amém de quem está entendendo essa palavra? Quem está recebendo essa palavra hoje no seu espírito, diga amém. Então, meu irmão, com muita determinação, com coragem, com disciplina, temos que nos empenhar solenemente para manter sempre puro o nosso caráter e ter um estilo de vida santo diante de Deus e diante dos homens. O desejo do meu coração e a minha palavra a você é que os seus vizinhos possam olhar para você e declarar: o meu vizinho cristão ali é um santo homem de Deus, a minha vizinha é uma santa mulher de Deus. Que você seja
conhecido no seu bairro, na cidade, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança. Que você seja conhecido não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você é em Cristo Jesus, o Senhor. Diga amém. Diga, vai ser assim. Diga, já começou a ser assim. Diga, é assim comigo. Diga amém. 1 Pedro 1, 15 e 16, a palavra diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra. Diga amém. Diga de novo amém. Quero dar um exemplo a você sobre esse princípio de santidade. Houve um homem de Deus que morreu agora, tem uns 2 meses mais ou menos. 2 meses. Hoje fazendo 2 meses que ele morreu? Ou foi ontem? 2 meses. Esse homem de Deus morreu. O nome dele era Billy Graham. Acho que todo mundo, quem aí ouviu falar em Billy Graham? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar, precisa ler bastante. Porque este homem de Deus chamado Billy Graham, ele nasceu em 1918. Ele ia fazer 100 anos agora, alguns meses depois. Ele morreu poucos meses antes de fazer 100 anos. Esse homem começou a pregar o evangelho aos 19 anos de idade. E logo ele se tornou um pregador muito conhecido, muito famoso. Esse homem pregou o evangelho no mundo todo, em mais de 200 nações. Esse homem pregou para reis, rainhas, presidentes, imperadores, gente de todos os segmentos. Na verdade, ele com suas cruzadas diretamente pregou para mais de 200 milhões de pessoas. Mas pela TV ele pregou para alguns bilhões de pessoas. E esse homem chamado Billy Graham, ele teve uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida generosa. Ele teve um ministério longo, de mais de 65 anos, na verdade 70 anos de ministério. E sabe o que chamou a atenção? Enquanto muitos contemporâneos dele caíram nesses pecados, e um desses 3 pecados que eu enumerei aqui, ou a cobiça da carne, ou a cobiça dos olhos, a soberba da vida, enquanto muitos ao seu redor foram caindo, ele terminou aprovado. E nesses 70 anos de ministério dele ou mais, ninguém nunca pôde apontar o dedo e dizer: você está pregando, mas olha lá os seus pecados. Jamais alguém pôde fazer isso com ele. Não é que ele nunca pecou, ele era um pecador, mas um pecador redimido. Ele nunca cometeu nenhum escândalo. Esse homem foi muito famoso. Ele foi o conselheiro dos presidentes norte-americanos desde 1960 até morrer. Todos os presidentes se aconselhavam com ele, todos. Sabe o que é isso? A nação mais poderosa do mundo. Ele era o conselheiro dos presidentes. Agora tem outros pastores que, graças a Deus, estão assumindo isso. Presta atenção nisso. Mas ele, quando começou o ministério, presta atenção se você quer ser um homem aprovado, uma mulher aprovada. Quando ele começou o ministério, ele tomou algumas decisões. Na verdade, ele chamou seus 4 companheiros. Era ele mais 4, ele chamou os 4. E eles fizeram um pacto. Um pacto escrito. E cada um deles assinou esse pacto. E eles pegaram esse pacto. E eles tinham que colocar no escritório, na parede deles, para que todos os dias ao ir trabalhar eles relembrassem o pacto. E eles fizeram um compromisso de nunca quebrar aquele pacto. Eram poucas coisas. Eu vou enumerar algumas coisas que estavam naquele pacto, algumas diretamente e outras indiretamente. Diretamente. Então, a primeira parte do pacto dizia respeito ao dinheiro. Leia comigo, o que dizia esse pacto do Billy Graham e de seus amigos? Vamos lá comigo, dinheiro. Vocês comigo, vamos lá. Viver com equilíbrio financeiro. Lê de novo. Porque de repente você vai querer fazer esse pacto também. E eu espero que você queira. Eu
Estou falando sobre terminar aprovado. Billy Graham terminou aprovado. Ele morreu agora tem 2 meses. Está fazendo 2 meses. Aprovadíssimo. O homem que pregou em mais de 200 nações. Então a vida dele fala mais do que os seus sermões. Por isso eu quero olhar. Viver com equilíbrio financeiro. Eles fundaram uma associação chamada Associação Billy Graham. Mas eles nunca iam pegar porcentagem. Nunca ficar com nada além do salário. A associação estabeleceu um salário. E eles tinham que receber aquele salário e viver um mês dentro daquele salário. E jamais fazer qualquer dívida ou qualquer conta além do salário. E mais, dentro dessa questão financeira, olha para mim e presta atenção numa coisa. Eles tomaram a decisão de que toda semana eles iam prestar conta da sua vida financeira ao seu conselho. Eles pregavam e voltavam e faziam prestação de contas. O MDA não era conhecido na época, mas isso era como um MDA. Era um pequeno grupo e eles sentavam e faziam prestação de contas. Do casamento, das finanças e de tudo. Uma vez por semana. Diga amém. Entende? Porque a cobiça dos olhos e a soberba da vida vai te levar a amar o dinheiro se você não tiver um compromisso assim. E às vezes vai te levar à queda. Eu querer até dinheiro por vias ilícitas. A se corromper ou corromper alguém. Isso vai matar a sua fé. Mas o Billy Graham e seus companheiros de ministério, eles assinaram um pacto. Segundo pacto. O mesmo pacto, desculpe. O segundo item do pacto era mulheres. As mulheres podem colocar aí homens, tá bom, irmãs? Coloca homens. Mas olha o que dizia esse pacto. Jamais ficar sós, essa parte do pacto. Jamais ficar sós com outra mulher que não seja a minha esposa, em uma sala fechada. Lê comigo, os homens. Vamos lá, homens? Abre seus olhos, lê isso aí em nome de Jesus. Vamos lá, 3, 2, 1. Jamais. Acho que você não entendeu. Lê de novo. Vamos lá. Jamais ficar a sós com outra mulher que não seja a minha esposa em uma sala fechada. E o doutor Billy Graham, desde o início lá dos seus 20, 22 anos, quando eles fizeram esse pacto, durante toda a vida, até os 99 anos, quase 100 anos, ele cumpriu essa parte também na íntegra. Ele levou isso tão a sério, que se ele fosse entrar no elevador e tivesse só uma mulher no elevador, ele não entrava. Se ele tivesse no elevador, entrasse uma mulher, e ele dava só ele e ela, ele saía e deixava o elevador subir, depois ele subia sozinho. Para quê? Para não ter nem mesmo a aparência do mal, quanto mais o mal. E a Bíblia manda a gente evitar inclusive a aparência do mal. Porque a Bíblia não manda você resistir à tentação. A Bíblia manda você fugir da tentação e fazer de tudo para evitar a tentação. Diga amém. E lá no auge da sua fama, no auge da sua carreira, ele pregando para milhões no mundo todo, uma atriz muito famosa, a mais conhecida do mundo da época, e uma das mais bonitas do mundo da época. Um dia ela foi usada pelo inimigo, alguém queria mesmo derrubar Billy Graham, e ele estava num determinado hotel, fazendo uma cruzada numa cidade, e alguém pediu para ela ir até lá, usado pelo diabo, e ela foi, e bateu na porta, e ele foi atender, porque ele não sabia quem era, ele abriu a porta, e a pessoa queria entrar, ele falou, não, você não vai entrar. Ela olhou para ele e falou, você sabe com quem você está falando? Ela pensava que ele ia falar assim, eu sei, a atriz mais famosa do mundo da época, a atriz de Hollywood, a que faz os filmes e tal. Ele falou, ela olhou para ele e falou, o senhor sabe com quem você está falando? Ele falou, sei, com o diabo, em nome de Jesus, sai. Fechou a porta e ela foi embora. Você está achando que é brincadeira? Meu querido, você leva a sério a questão da santidade, evita o pecado, ou o pecado te dominará.
A gente vem num culto como esse, você pode aqui mergulhar na presença de Deus, mas se você não tiver cuidado, você sai daqui e vai para o pecado, porque você, às vezes, olha e fala, mas era bonita, pastor. Foi a Eva que falou, a árvore era bonita, por isso que eu caí. Pois é, e deu no que deu por toda a humanidade. A mãe do Sansão falou para ele, não te amou sem Israel não? Ah, mas a Filisteia era mais bonita, mamãe. Não te amou sem Israel, mas a Filisteia era mais bonita, e foi a ruína dele. Ei, quer terminar aprovado? Tem que ser cheio do Espírito, tem que mergulhar na presença, mas tem que se manter em santidade. Santidade, diga comigo, santidade ao Senhor. Fala de novo, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Diga de novo, santidade ao Senhor. Terceiro item desse pacto que eles assinaram era crítica. Diga comigo, crítica. E aí essa parte desse pacto dizia assim, jamais criticar outros pastores, as suas igrejas locais, ou quem quer que seja. Ei, olha para mim, você vem aqui, adora e canta, quão grande é o meu Deus, quando nós cantamos e você adora, mas você sai daqui e você já, às vezes a esposa, você entra no carro e já fala assim, você viu como é que a fulana de tal estava? Você viu como é que era a roupa dele? Onde já se viu ir na igreja com a roupa daquela? Você viu o pastor Domingos? Eu espero que não seja isso. Você viu lá? Aí você vai lá e fala assim, se você não tiver cuidado, você viu aqueles dois lá, aqueles três lá, chaparam no Espírito lá na frente, ficaram lá. Meu Deus, você destrói com a língua aquilo que você construiu na adoração. Se você continuar no mundo da crítica, o Espírito Santo sai da sua vida, e você nem percebe. E você vira um religioso morto, vazio. Aí você não sabe que você não vibra mais com a adoração, você não sabe que você não vibra mais com a palavra. Aí o louvor já não faz sentido. Ah, o Israel lá na frente, o Osias lá. Aí você fica lá, o Osias tocando aquele tecladinho lá, um cabelinho dele meio careca assim. Quando você devia olhar para eles e falar, esses homens estão me ajudando a adorar, eles estão facilitando a minha adoração, estão facilitando para que eu mergulhe na presença manifesta de Deus. Que é a presença de Deus. Ei, não critique ninguém, o Espírito Santo está vendo. Olha para mim, cada vez que você critica alguém, de perto ou de longe, você está entristecendo o Espírito Santo. Você está matando a sua vida espiritual, você está matando a sua fé. Ei, olha para mim, cada vez que você abre a boca e critica alguém, por quem Jesus morreu, e Ele morreu por todos, olha para mim, cada vez que você critica alguém, deixa eu te falar uma palavra muito forte, você está destruindo com a língua aquilo que você construiu ajoelhado. Não adianta ficar lá você ora ajoelhado, se depois você critica o irmão. Ah, você viu lá? Ah, você olhou lá? Ah, você percebeu lá? Mas eu sou da intercessão, mas eu não vou com fulano e tal. Então sai da intercessão, vai se converter. Vai se converter. Depois, quem sabe, você possa orar. Amém, amados? Crítica. A Bíblia diz, não saia, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa, que ministre graça e que promova o crescimento e a edificação daqueles que te ouvem. Diga amém. O quarto item desse pacto que eles assinaram era publicidade. Diga publicidade. Sabe o que é publicidade? E desde o início, bem novinho, jovenzinho,
Eles escreveram isso aí: jamais deturpar a publicidade ou exagerar o próprio sucesso. O que eu mais vejo hoje, e eu não perco tempo, mas eu vejo algumas vezes, são os pregadores da internet exagerando o sucesso e mentindo na publicidade. Tem um culto lá com 100 pessoas, eles botam lá, fotografam onde está os 100 concentrados, falam: o nosso culto, nossa igreja cheia, abarrotada de gente, e coloca lá 500 pessoas, tem 500, coloca 3.000 pessoas. Ei, o pai da mentira é Satanás. A sua célula tinha 10 pessoas, coloca no relatório, tinha 10 pessoas na célula. Billy Graham disse: nós nunca vamos deturpar a publicidade, nem no número de pessoas que estão na cruzada, e nem no número de conversões. Se tiver 10 conversões, vai ser 10 conversões. Se tiver 100, vão ser 100. Está cheio de gente que fala assim: pastor, eu ganhei tantos para Jesus. Eu falo: cadê? O fruto cai perto da árvore. Se você ganhou, onde estão os seus frutos? Que eu fui evangelizar na rua, então traz para a igreja. Senão não é fruto. Foi pré-evangelismo. Ei, olha para mim. Está cheio desses pregadores da internet que você está aí repassando a mensagem dele. Algumas mensagens que não tem nada a ver. Porque eles não conhecem Bíblia mesmo. Eles não estudaram Bíblia. Eles vão simplesmente fazendo Ctrl+C e Ctrl+V em algumas mensagens, repassando. Mas o dia que você tiver um problema, você vai buscar o pastor da internet para aconselhar? Você vai buscar o pastor da internet para orar pela tua saúde? Vai buscar o pastor da internet para orar pelo teu casamento? Você vai buscar o pastor da internet para impor a mão na sua cabeça? Você vai buscar, ele não vai poder fazer nada. Na verdade, esses caras pagaram milhares e milhares de reais para impulsionar o seu nome, para se tornar conhecido. Ei, nós não estamos aqui para levantar o nosso nome, nós existimos para levantar o nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra: Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, eu estou aqui com esse microfone na mão. Vocês não precisam de mim, vocês só precisam da presença dele. Vocês só precisam dele. É Jesus, 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 Jesus. E a minha oração no particular é essa: que eu passe no anonimato, para que só Jesus seja visto, para que só o nome dele seja exaltado. Amém, amados? O pacto continuava, e Billy Graham gostava de dizer uma palavra. Uma vez eu li uma frase dele muito interessante. Ele disse: se você não puder dizer assim diz o Senhor, então diga: assim diz a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você disser assim diz a Bíblia, você está dizendo: assim diz o Senhor. Vou repetir, ele disse: se você não puder dizer assim diz o Senhor, então diga: assim diz a Bíblia. Amém, amados? Quando eu li isso, eu já tinha tomado essa decisão lá atrás, mas eu me recuso a fazer qualquer coisa que eu não tenha base profunda na Bíblia. Base profunda, porque eu amo a palavra. Eu tenho um grupo de GD no sábado aqui de manhã, às 8 da manhã, das 8 às 10 a gente conversa. E às vezes acaba o GD igual ontem. Eu dei um estudo, como eu disse, estou começando essa série sobre homens de oração. E eu estava falando sobre Abraão, como ele construiu altares, como Deus se manifestava, como ele falava com Jesus face a face. Se eu falar Jesus, é Jesus, uma teofania, aparição pré-encarnada de Jesus a ele. Como ele dizia onde Abraão construiu um altar, como ele falava, e não era de relâmpago. Algumas dessas manifestações duraram até 24 horas ou mais, o dia todo, 2 dias. Está tudo lá. Se você pega Gênesis 15, por exemplo, o Senhor aparece.
E Abraão vai conversando com ele, porque a oração não é você falar sozinho. Deus falava, Abraão falava, Deus falava, Abraão falava, é um diálogo. E começa, por exemplo, numa noite onde Deus o leva, depois de um tempo, o Senhor o conduziu para fora. Porque nesse texto Deus começa falando com Abraão, e Deus começa dizendo, não tenha medo, o seu galardão é muito grande. E ele fala, como? O Senhor não me deu filho. O herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. E Jesus fala, não é não, é um nascido de ti. E o papo continua, é oração, irmão, isso é oração, oração, oração. E até com a hora que o Senhor pega ele pelo braço, é antes do verso 5, o verso 4, o Senhor tomou ele pelo braço, acho que é por aí, 3 ou 4, ele falou, vem para fora, vem comigo. É como se Deus pegasse, vem cá, Osias, rapidamente. É como se Deus pegasse Abraão assim, vem aqui fora, meu filho, vem aqui, sai da tenda, olha as estrelas, olha as estrelas, conta se é que você pode contar. Isso é demais, hein, Osias? Valeu, Deus abençoe. Por um minuto você foi Abraão. Já estou terminando. E aí Deus fala, conta as estrelas, numa noite sem, claro que não tinha energia, uma noite estrelada, conta as estrelas. Você sabe que existe bilhões de galáxias, bilhões de estrelas. E o verso 5 ele manda contar, no verso 6 diz, Abraão creu. Pois bem, esse relacionamento está acontecendo, mas no dia seguinte continua, porque no dia seguinte o Senhor aparece, continua com ele e fala assim, Abraão, pega uma novilha de 3 anos, pega um carneiro, um bode, pega algumas pombinhas, vai lá, mata, parte os animais no meio. E o dia passa, o dia todo Abraão em contato com o Senhor. O dia seguinte, quando ele mandou sair para contar as estrelas, e chega a noite, Abraão cai, está com sono, está cansado. Mas de repente ele vê 2 tochas acesas, passando entre as metades, fazendo aliança. E Deus vai comunicando o futuro da descendência de Abraão a ele. E aí Deus faz aliança com ele. Quando eu leio isso, de verdade, eu não entro em crise, mas eu quase entro. Eu falo, Deus, por que não hoje? Por que não? Por que não hoje? Esse tete a tete, esse face a face, esse olho no olho com Jesus. Por que não? Isso é para mim e para você hoje. Eu já tive algum desses momentos, pela misericórdia dele. Eu posso falar que é para mim e para você, pela experiência. E aí eu estava falando, aqui na frente tem um menino que eu gosto muito, fala menino, mas é um homem de Deus aqui, o Dino 2 aqui, o Anderson. Aí eu acabo de ensinar, eles falam, pastor, isso aqui correu para mim em crise. Posso falar, né? Pastor, me dá o nome do livro que você leu para dar esse estudo aqui. Eu falei, está na sua mão, a Bíblia. Mas pastor, eu também li, como é que eu não vi nada disso? Eu falei, meu filho, pede o autor da Bíblia para trazer revelação quando você estiver lendo, não foi isso? Mas pastor, e o esboço? Cadê o esboço? Está na sua mão também, é a Bíblia. Meu querido, porque o 5º ponto é ser estudante profundo e prático da Bíblia. Ser estudante profundo e prático da Bíblia. O 3º ponto era sobre a oração. Desculpa, o 6º ponto, oração. Presta atenção, o Billy Graham pregava sobre a cruz. A mensagem central dele sempre foi a cruz. Mas olha para mim, enquanto ele pregava, normalmente, enquanto ele pregava em cima de um palco,
Normalmente embaixo tinha pelo menos 200 pessoas ajoelhadas embaixo do palco. Porque ele sabia que se ele pregasse sem a cobertura de oração não fazia sentido. Enquanto ele pregava, às vezes tinha milhares de pessoas. A preparação de oração durava 1 ano, 2 anos, e afunilando. Mas enquanto ele pregava, ele podia pregar qualquer mensagem, ele podia falar qualquer coisa, ele podia falar qualquer tema. Talvez você ouvir ele falar, mas é simples demais. Mas a hora que ele fazia o apelo, quem quer entregar a vida a Jesus? Milhares. Por quê? Porque estava regada pela oração dele, da equipe e dos intercessores embaixo do palco. Eu louvo a Deus pelos intercessores. Tem homens e mulheres aqui nessa igreja que nos carregam nos braços. E eu sei que quando nós chegarmos diante de Deus, os intercessores vão ser os primeiros a receber os seus galardões diante de Deus. Diga amém. Eu te encorajo a ser um intercessor. Diga amém. Em último lugar, e depois nós já vamos orar, o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo e depender do Espírito Santo sempre. Se o Espírito Santo não fizer a obra, nada feito. Ei, meu irmão, quantas vezes você já ouviu desse palco sobre o Espírito Santo, desse púlpito? Quantas vezes? Mas hoje eu te encorajo a se render novamente ao governo do Espírito. Olha para mim. Deixa eu parar e dizer uma coisa para você. Sem o Espírito Santo, nós podemos até ter o nome de que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. Sem o Espírito Santo, nós podemos até passar a imagem de que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos espiritualmente. Não há vida fora do Espírito. Bem, hoje nós tínhamos uma mensagem até longa. Eu tinha feito a mensagem com 3 pontos, mas agora eu não preguei nem o primeiro ponto. Eu só fui numa parte. Tudo isso aqui fazia parte de uma ilustração do primeiro ponto. Mas eu vou parar por aqui. É isso aqui. Mas vou repetir. Quem sabe alguém vai se tocar e vai se render para valer. Meus irmãos estão recolhendo as cópias. Pode parar agora. Agora nós vamos orar. Eu agradeço tanto, Anderson, os dois, Anderson Peracinho, Emerson, obrigado, todos vocês. Mas agora é a hora de vocês também receberem. Pode recolher as folhas. Deixa para terça-feira agora no Tadel. Os 3 pecados: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Um antídoto contra esses pecados: integridade, generosidade, humildade, santidade. A minha equipe do louvor pode subir. Os amigos, os colaboradores do Ministério Billy Graham assinaram esse pacto que eu acabei de enumerar. Dinheiro, viver com equilíbrio financeiro de acordo com o salário. Mulheres, e as mulheres colocam homens aí. Jamais ficar sós com outra mulher que não seja esposa, uma sala fechada. Isso era para evitar a tentação. Crítica. Jamais criticar pastores, suas igrejas, ou qualquer outra pessoa. Publicidade. Jamais deturpar a publicidade. Nós estamos vendo hoje uma esquizofrenia. Todo mundo querendo levantar a sua imagem, todo mundo querendo ser visto, todo mundo colocando coisa no Instagram, no Facebook, nas redes sociais para dizer: estou aqui, olhe para mim. Quando você teria que dizer assim:
Convém que ele cresça e que eu diminua. Que eu passe no anonimato para que só Jesus Cristo seja visto. Ser estudante profundo e prático da Bíblia. Desenvolver uma vida poderosa de oração. E depender do Espírito Santo. Onde você está, se você quiser, coloque-se em pé. Você já está cansado porque ficou quase 2 horas na presença do Senhor? Pois bem, nós vamos cantar uma canção. Nós não temos um papel aqui para você assinar esse pacto. A minha equipe pastoral ministerial vai assinar isso terça-feira. Só que vai entrar um item lá sobre redes sociais, internet. Eu acredito que se o Billy Graham fosse fazer isso hoje, ele colocaria uma coisa sobre as redes sociais, que está levando muita gente à queda. Eu não tenho um papel para você assinar, mas eu tenho comigo aqui, e está aqui a presença de Deus. Se você quer assumir um pacto desse espiritualmente na presença de Deus, você vai ter isso escrito na célula quarta-feira. Vem para frente enquanto cantamos. E você não vai vir aqui para orar por ninguém. Tem gente que chega aqui e já quer orar pelos outros. Gente que faz isso não recebe. Vem para receber, Senhor, você vem.